Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus 16, dos versículos 5 ao 12. E aqui Jesus fala para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos entendem que Jesus estava falando sobre comida, sobre pão, sobre terem levado ou não o pão. Eles conversam entre si e se questionam: será que ele está dizendo isso porque nós esquecemos o pão, não trouxemos? E aí Jesus ouve e fala para eles: olha, por acaso vocês não viram os pães que foram multiplicados e alimentaram 5.000 pessoas, 5.000 homens? Entendam, estou falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí sim, os discípulos, no versículo 12, compreendem que o que Jesus está dizendo ali é sobre os ensinamentos desses homens, desses líderes aí religiosos que eram os fariseus e os saduceus. Enfim, aqui nós conseguimos entender, conseguimos ver como os discípulos estavam extremamente apegados às questões materiais, apegados a este mundo aqui. E por conta disso, eles estavam negligenciando até mesmo os milagres de Deus, os milagres que Jesus havia feito ali. E hoje, principalmente esse período que nós temos vivido nos últimos dias aqui no Brasil, é exatamente isso que nós vemos. Nós vemos as pessoas extremamente apegadas às questões deste mundo aqui. Pessoas que deixaram de ir à igreja domingo para ficarem acompanhando a apuração eleitoral. Pessoas que entraram em desespero por conta de um resultado eleitoral. Pessoas que, enfim, viraram verdadeiros apóstolos de outros homens, seja o presidente A ou o presidente B, enfim, não estou entrando nesse mérito. Por quê? Porque são pessoas que estão como os discípulos estavam aqui. São pessoas que estão olhando e vivendo somente o aqui e o agora. São pessoas que ainda não entenderam nada a respeito da presença de Cristo em suas vidas. Uma pessoa que troca um culto, por exemplo, um momento na semana dela, onde ela tem de estar ali ao lado de Cristo, aos pés da cruz, inclusive intercedendo e rogando pelo seu país e por aquilo que Deus tem para o seu país, mas fica em casa pregado na televisão, é uma pessoa que ainda não entendeu nada a respeito do evangelho, por exemplo, porque está extremamente apegado àquilo, está deixando-se dominar por algo aqui, dessa terra, deste mundo. É igual o avarento, que deixa-se dominar pelo dinheiro. Então, é claro que nós temos um desejo, nós temos uma vontade para o nosso país, nós lutamos por algo, mas nós não podemos deixar que isso esteja acima da nossa fé em Cristo. Isso não pode ser mais importante do que a nossa vida espiritual, isso não pode ser mais importante para mim do que estar ali no domingo na igreja. A mesma coisa com o futebol, a mesma coisa com o encontro romântico, enfim, isso não pode afetar a minha vida espiritual, porque se afeta a minha vida espiritual, eu estou colocando como um ídolo no altar do meu coração, no lugar de Cristo. Então, essa visão é exatamente a visão que os discípulos tiveram aqui. Eles estavam pensando que era o pão físico, o pão, a comida, o pão material. Estavam pensando que era algo daqui. E Jesus não estava falando de algo daqui, estava falando de algo eterno. Falando, olha, tomem cuidado com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, porque eles estão levando as pessoas ao erro. Então prestem atenção nisso, para que vocês possam corrigir a rota. Veja quem está aqui. Esqueça o pão físico. Esqueça o resultado físico. Olhe para quem você crê, para quem você serve, que é Cristo, é o que ele diz aqui. Esqueçam o pão. Eu multipliquei 5.000 pães. Olha só quem está ao lado de vocês. Eu estou aqui. O que eu estou dizendo é, tomem cuidado com as questões espirituais. O milagre é comigo. Só que o milagre só acontece quando você não está apegado à questão física, à questão material, a este mundo aqui. Quantos líderes religiosos hoje, líderes cristãos, melhor dizendo, não viraram verdadeiros apóstolos de um candidato ou de um presidente, enfim,
e só ficam batendo nessa tecla, e só falam disso, e negligenciam suas responsabilidades eclesiais com a sua igreja, com o seu ministério, com a palavra de Deus, porque estão apegados a este mundo, porque estão apegados a um resultado eleitoral, a uma pessoa, a um futuro que é incerto, mas ao mesmo tempo nós não podemos prever ou mudar, porque, enfim, quem previa uma pandemia, por exemplo, e se isso não tivesse acontecido, como estaríamos hoje? Com certeza muito melhor. Enfim, então que nós hoje tomemos cuidado com o fermento do materialismo, com o fermento do apego ao nosso mundo e às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando nós nos apegamos a isso, nós apagamos dentro de nós a fagulha do Espírito Santo, nós apagamos dentro de nós a necessidade de estarmos fixados em Jesus. A nossa fé, ela fica menor. É como os discípulos aqui. Eles estavam prestando atenção no pão físico. Eles estavam com a cabeça totalmente aqui, neste mundo. Jesus precisou mostrar para eles o seguinte: esqueçam disso, porque eu multipliquei 5.000 pães. Esqueça as coisas daqui. Entregue-as para mim, porque eu sou o multiplicador, eu sou a solução, eu sou a resposta. Eu sou o milagre. Então que hoje nós esqueçamos por alguns momentos tudo o que nos liga a este mundo aqui, porque acaba virando um ídolo, acaba virando algo pela qual nós lutamos mais do que pela nossa própria fé. Enquanto nós estamos preocupados com isso, nós não estamos preocupados em rogar a Cristo, em buscá-lo. Então que hoje nós estejamos fixados nisso, pedindo a Ele que não nos permita cair no ensinamento errado do fariseu e do saduceu. Nós estejamos unidos a Ele e entregando as coisas a Ele e confiando nele, não em qualquer outro tipo de situação humana, terrena, como eu digo sempre, material, deste mundo aqui caído, deste mundo aqui que é falho. Deus abençoe você. Até amanhã.